E pensando aqui com relação ao projeto Hangar, que é onde os homens se preparam para alçar voos mais altos, para lugares mais longe, eu queria compartilhar com vocês a experiência de um homem, do qual tem falado muito a minha vida de um bom tempo para cá. Talvez um dos maiores executivos que o mundo já teve, um homem digno, íntegro, que sofreu, foi provado por Deus em diversas circunstâncias, de uma história maravilhosa, e eu queria compartilhar com vocês a história desse homem. Eu sei que a maioria não está com a Bíblia, mas eu vou tomar a liberdade de ler uma porção da Palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 49, versículo 22, ele diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro, os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem, o seu arco, porém, permanece firme e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Eu queria te pedir licença só mais um momento, que eu queria só fazer uma oração agradecendo a Deus, agradecer pela tua vida que está aqui essa noite, para que Deus fale ao seu coração e abençoe as nossas vidas, que o Espírito Santo revele a sua palavra, a sua vontade aos nossos corações. Ó Pai, te bendigo, Senhor, te bendizemos por essa noite, pela oportunidade de estarmos aqui compartilhando da tua palavra, daquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Revele as nossas vidas, ó Pai, ao nosso coração, ao íntimo da nossa alma, a tua vontade. Revele-nos, ó Pai, qual é o caminho que devemos seguir, ó Pai, o modelo que devemos seguir, qual é o nosso propósito aqui, ó Pai. Que revele, Senhor, que seja para te glorificar e te amar cada dia mais. No nome de Jesus que oramos, Senhor. Amém. Talvez quando eu falo da vida de José, talvez tenha vindo à tua mente a figura de José do Egito, e é esse mesmo que estamos falando, mas aquele José da Disney, aquele José do desenho, o José do Egito, que a gente vê ele com a roupa de faraó num desenho. É esse José, mas não é essa figura caricata, infantilizada de um homem. Para contextualizar um pouco sobre a vida de José, para quem conhece a parte bíblica, ele era bisneto de Abraão, neto de Isaac, filho de Jacó, com Raquel, sua mãe que morreu quando nasceu seu filho, seu irmão Benjamim. No parto ele perdeu a sua mãe. E contando algumas particularidades mais de José, José teve a sua irmã estuprada por um príncipe siquemita. Gravem essa palavra, siquemita. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E aquele estuprador, ele passou a gostar da irmã de José. E agora ele chega para o seu pai e diz: pai, eu quero casar com aquela moça. E o pai, para atender o filho, ele vai até Jacó e diz, reúne toda a família e fala: a gente precisa juntar as nossas famílias e vamos ser todo um povo só. O que você quiser a gente dá e vamos ficar tudo junto. E dois dos irmãos de José armam estratagema, com vingança. Eles vão até o pai de Siquém, é o nome do príncipe, do rapaz que estuprou
a irmã de José, e ele disse para ele o seguinte: você quer casar com a minha irmã e vamos ser um povo só? Tudo bem, mas tem um detalhe. Você precisa deixa eu pegar aqui que agora me fugiu, gente, a palavra. Tirar o prepúcio. Eu esqueci a palavra agora, me perdoem. Circuncidar, obrigado. Você precisa circuncidar todos os homens. E eles toparam. Ah, ok. Então, se é só isso, então vamos circuncidar todos os homens. Eles mandaram circuncidar todos os homens. Rapidamente, todos de uma vez só. E ao terceiro dia, 2 dos irmãos de José vão até Siquém e matam todos os homens, porque todos estavam no terceiro dia da maior dor da circuncisão. E eles assassinam todos os homens, saqueiam a sua casa, levam suas mulheres e seus bens. E se ainda não bastasse isso ter acontecido na vida de José, teve ainda seu irmão mais velho, Rubem. Seu irmão mais velho dormiu com a sua madrasta. E se ainda não bastasse, seu outro irmão teve 3 filhos. O primeiro fazia o que era mal, ele se casou, ele fazia mal o que era perante ao Senhor, fazia o que era mal, e Deus o matou. E o segundo filho de Judá, era por uma questão da época, eles colocaram para que Judá, então o filho de Judá, o segundo filho de Judá, casasse com a mulher do primeiro filho que tinha morrido, para que ele mantivesse a estrutura familiar. Só que o segundo filho, quando ele ia se deitar com a sua mulher, ele jogava o sêmen na terra, e isso era mal perante o Senhor, e o Senhor o tirou a vida. E agora Judá promete então para que a sua nora, para que ela não ficasse sozinha, ela se casasse com seu terceiro filho, e ela aguardou. Mas foi passando o tempo, e nada do terceiro filho se interessar por ela. E agora a sua nora, a nora de Judá, ela troca de roupa, tira a roupa de luto, se veste como uma prostituta. A mulher de Judá tinha morrido, e Judá, vindo pela estrada, um dia encontra uma prostituta, se deita com ela achando que era uma prostituta e era sua nora. Ele entrega uma garantia, porque ele não tinha um dinheiro para pagar, ele deixou uma garantia, ele se deita com ela e vai embora. E quando a pessoa volta para recuperar os bens de Judá, ela não estava mais lá. E passado algum tempo, a barriga apareceu, porque ela engravidou. E foram dizer lá para Judá, falou assim: olha, sua nora dormiu com alguém, ela merece ser morta, traga ela aqui, ela vai morrer. E quando trouxe ela à frente dele, ela disse: olha, eu estou grávida, está aqui a barriga, e o homem que fez isso comigo é o dono desse cajado. E aí ele vê que é o cajado dele mesmo. Ele descobre que o sogro acabou engravidando a nora. E assim desenrola a história. Por que eu estou dizendo isso? Para vocês entenderem, por isso que eu falei no início, quando a gente vê a figura de José como aquela figura do desenho, parece algo tão infantilizado, mas olha o contexto que ele viveu. Irmãos assassinando, irmã estuprada, irmão dormindo com a madrasta, irmão sendo enganado pela nora com os filhos mortos, e dali está José. E diz aqui na palavra de Deus, no capítulo 37, que a história de José começa quando ele tinha 17 anos, e diz que José era muito amado, era o filho mais amado do seu pai. Eram 12 irmãos,
Era José e Benjamim, filhos de Raquel, e mais 10. E aqui fica já um alerta para os pais tomarem cuidado para não amar ou dar mais atenção para um filho do que o outro. O que isso veio causar na vida de José foi que a evidente preferência de Jacó por José começou a gerar entre os irmãos uma inveja muito grande. E José não tinha nada a ver com isso. E diz ainda no capítulo 37 que José, ele acompanhava os filhos de Bila e Zilpa quando eles iam para apacentar o rebanho. E quando ele voltava com notícias ruins do seu irmão, dos seus irmãos. Ele dizia: pai, pessoal, meus irmãos são os camaradas difíceis de lidar. Ele era o braço direito do seu pai. O seu pai o amava porque ele era o filho da velhice, ele era o filho da mulher que ele amava, ele era o filho de Raquel. E diz que a história vai caminhando e o amor de Jacó por José era tamanha, a preferência era tamanha que ele fez para José uma túnica de mangas compridas. Naquela época se fazia somente túnicas até o ombro e um pouco mais curta, mas ele fez uma de mangas compridas, com todo o destaque. Essa, meu filho amado, imaginem vocês, de 12 filhos, o pai dava atenção somente para José, e o segundo era Benjamim, seu irmãozinho pequeno. E agora a inveja dos seus irmãos com José começa a aumentar, a ponto de que José já não era bem visto na roda dos seus irmãos, e para piorar ainda, José começa a ter sonhos. Agora ele começa a sonhar, ele reúne os seus irmãos. Eu vou contar para vocês um sonho que eu tive. Eu era um feixe, vocês eram 11 feixes, e vocês se dobravam diante de mim. Aí o pessoal falou: você está de gozação com a gente? Além de tudo, ainda você vai dizer que a gente vai ser menor do que você. E se isso não bastasse, ele tem um segundo sonho. E agora ele chama também o seu pai. Ele diz: olha, reuni o sol, a lua e as estrelas, e todos se dobravam diante de mim. E aí até o seu próprio pai disse: menino, você está maluco? Você está achando que eu e a tua mãe, a gente vai agora se dobrar diante de você? Você está passado. Mas a vida daquele sonhador de José, ele continua. E uma coisa que a primeira lição, o tema dessa noite é 5 lições que aprendemos de um homem que confiava em Deus. A primeira delas é que José era um homem íntegro, era um homem de valores, um homem de propósito, era um homem que não negociava a verdade, ele não abria mão dos seus princípios. A gente vai ver durante toda a trajetória de José que ele não negociava seus valores, ele tinha princípios, ele era firme a eles. E isso vai agora te custar algo muito caro. E diz que certa vez seus irmãos foram apacentar o rebanho, aonde? Em Siquém. Siquém era a terra de quem? Siquém era a terra onde os seus irmãos haviam assassinado todos aqueles homens. E os seus 10 irmãos foram, Benjamim ficou pequenininho, e seu pai Jacó fala assim: José, vai lá ver, passado alguns dias, vai lá ver o que seus irmãos estão fazendo em Siquém, porque seu pai tinha 2 preocupações. A primeira, Siquém era uma terra perigosa para os filhos de Jacó, porque os povos vizinhos não gostavam deles, porque sabiam o que eles tinham feito, e eles ameaçavam, eles eram um perigo para aquelas pessoas. E a outra coisa é que os filhos de Jacó, e Jacó conhecia seus filhos, que os seus filhos não eram homens de bom caráter. E aí ele fala: José, vai lá ver o que está acontecendo com seus irmãos e vem me trazer a notícia. Por quê? Porque José era o braço direito, José era confiável, José era íntegro. E José caminha para Siquém, chega a Siquém, ele não encontra ninguém lá, e ele encontra um homem, e o homem fala assim: olha, eles não estão aqui, eles foram para Dotã.
E agora vai José para Dotã. Imagine só, você saber que você não é amado pelos seus irmãos, toda vez que você chega, talvez o José era o verdadeiro espalha-roda, toda vez que ele chegava perto dos seus irmãos, todo mundo falou, deixa esse louco para cá, ele é tão correto que eu não quero ele perto. Eu fico imaginando que se José fosse meu amigo, eu acho que eu tomaria tanta lambada, porque seria aquele amigo sincero, que na hora de te dar um abraço, ele te dá um abraço, mas na hora que tiver que te apertar, ele vai te apertar. E José era essa figura. E aí José está indo e encontra seus irmãos lá em Dotã. E de longe, seus irmãos olham para José e agora fazem toda uma artimanha. Lá vem o sonhador. Vamos matar José. Agora seus 10 irmãos tramam de matar um outro irmão. Imaginem que cena terrível essa. O seu próprio irmão ou seus irmãos pensando de longe, falou assim, olha, ele chegar aqui a gente vai tirar a vida dele. E à medida que chegou José, eles grudaram José, tiraram a sua túnica e o jogaram num buraco. E além de o jogar num buraco, agora fizeram uma coisa ainda pior, eles sentam e comem. E diz, a gente vai ler toda a história, se você quiser acompanhar depois a história de José, ela começa no capítulo 37, ela vai terminar lá no capítulo 50 de Gênesis. Ele vai estar gritando, os irmãos deles vão dizer isso, falou assim, olha, eu bramava, eu gritava, pedia socorro, e os irmãos dele estavam comendo, enquanto ele sofria. E agora Rúben, o irmão mais velho, com medo da responsabilidade ser dele, onde já se viu, se eu matar meu irmão, a responsabilidade cai sobre mim, por ser o irmão mais velho, e agora eles pensam o seguinte, Rúben tenta um jeito, e fala assim, olha, deixa ele ali, que depois Rúben pensou, falou assim, olha, depois eu pego, tiro ele do buraco e levo para casa, não vamos matar meu irmão. Por algum motivo Rúben sai, e vem chegando passando os ismaelitas, e um dos irmãos diz, principalmente Judá, ele diz, olha, ele é sangue do nosso sangue, vamos matar o nosso irmão não? Estamos falando de assassinato. Eles estão organizando como matar um irmão. Não é como pregar uma peça no irmão, não é como dar um susto no irmão, não é como fazer uma pegadinha, é como matar o irmão. Mas eles pensam, isso é sangue do nosso sangue, isso vai pesar, quer saber do negócio? Vamos vender ele como escravo. E agora vem passando aqueles ismaelitas, eles vendem a José por 20 moedas de prata. Dizem que os historiadores, que um escravo, naquela época, ele era vendido por 30 ciclos de prata. José ainda foi vendido por menos do que um escravo, pelos próprios irmãos. E agora seus irmãos vendem, pegam o dinheiro, pegam a túnica de José, voltam para casa e falam assim, como é que a gente vai dizer para o nosso pai que José morreu? Vamos fazer o seguinte, mata um animal, banha ele de sangue naquela roupa, e quando a gente chegar em casa, a gente fala para o papai que ele morreu, deve ter sido morto por algum animal, porque encontramos no caminho. Eles fazem isso, eles voltam, chegam assim, papai, olha, essa roupa aqui a gente encontrou no caminho cheia de sangue. O seu pai olha, Jacó olha para aquela roupa e fala assim, mas essa aqui é a túnica de José, e meu filho amado foi morto por algum animal. Ele não vê o enterro do filho, o suposto enterro do filho. E agora diz que Jacó chora por dias, e o que seus irmãos fazem? Choram junto. Vem o pai sofrendo daquela mentira e fazem o luto, participam do luto com o pai. Esses eram os irmãos de José. E agora a nossa jornada passa. Então a primeira lição que nós aprendemos com José é que José é um homem íntegro. Ele nunca deixou de falar a verdade com seu pai. Sempre que os seus irmãos faziam algo errado, ele dizia, nós vamos ver na casa de Potifar, como ele se posiciona, como ele é temente a Deus, quando ele está na cadeia, como ele se posiciona, quando ele está na frente de Faraó, como ele dá bom testemunho
E como ele administra depois todo o Egito. Então o José era um homem íntegro, um homem de valor, um homem de propósito. Um homem que não era do mimimi. Hoje a gente está com muita questão de ser o politicamente correto. Não posso falar isso, não pode falar aquilo. Não espere isso de José. A postura que José nos ensina não é essa. É que assim defenda a sua fé, defenda os seus valores, os seus propósitos. E agora os ismaelitas levam José e Potifar o compra. José perde o relacionamento com seus irmãos. José perde o relacionamento com seu irmãozinho Benjamim. E José perde o relacionamento com seu pai, por pura maldade dos seus irmãos. E agora ele chega naquela casa de Potifar, e diz que quando ele chega na casa de Potifar, Deus começa a abençoar a vida de José. E José começa a ser próspero, e a casa de Potifar começa a ser próspera, e Potifar começa a ver que aonde José colocava a mão, Deus abençoava, dentro da sua casa, fora da sua casa, era mais ou menos assim. José, aonde ele administrava, fluxo de caixa estava bom, volume de clientes aumentando, não tem nada estragando, está tudo funcionando, dinheiro no banco está rendendo mais. E olha que interessante, diz na palavra de Deus que à medida que tudo ia bem, assim que passar dessas coisas, quando José organizou toda a sua vida, imagina, então ele era filho, e José tinha 17 anos, gravem essas idades, 17 anos, e agora ele é escravo. Agora ele está em Potifar e Deus começa a abençoar a vida de José, e abençoar muito. E por conta de José começa a abençoar Potifar e toda a sua casa. E diz que depois que estava tudo bem, passadas essas coisas, diz que a mulher de Potifar coloca os olhos naquele jovem. Imagina José aqui, seus 17, 18 anos, ela bota os olhos naquele jovem e diz: deita-te comigo, eu quero você. E o que José faz? Ele fala assim: olha, o meu Senhor me deu direito a todas as coisas aqui, eu posso qualquer coisa aqui, menos tocar na sua mulher. E mais que isso, eu não vou aborrecer o meu Deus, porque isso é errado. E diz que essa mulher todos os dias chamava José para se deitar. Talvez nos dias de hoje seria quando talvez ela mandasse um WhatsApp para José, talvez ela mandasse um nudes para José, talvez ela marcasse reuniões reservadas com José, talvez ela queria, quando ela contava da sua vida íntima para José, com o intuito de se deitar com ele. E José todas as vezes saía. Até um dia que José chega para administrar a casa e não tem ninguém na casa, dos homens, ninguém. A casa estava sozinha e só estava ela e ele. E diz que a mulher de Potifar pula em José e diz: você vai se deitar comigo, hoje você não escapa. José faz o quê? Ele sai correndo, a tal ponto que ele larga a sua túnica e sai correndo. Segunda lição que José nos ensina: não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. Ele sabia que se ele se deitasse com aquela mulher, a sua vida seria destruída. Ele sabia que ele não teria paz com Deus. Ele sabia que o seu pecado um dia o encontraria. E agora ele sai correndo. E eu queria falar para você essa noite que talvez você esteja passando perto de algo assim. Talvez a gente se acha um meninão, a gente acha que está boa pinta, e aparece, veja só gente, o que apareceu na vida de José foi apenas a mulher do dono. Com 17, 18 anos ele podia dizer: a minha vida estava uma droga, olha como eu fui abençoado, estou aqui, estou tudo bem, agora tem até uma mulher à disposição para mim, e agora eu vou mandar em tudo mesmo. Mas ele não faz nada disso, ele sai correndo.
Eu quero te dizer que se você estiver brincando com o pecado, tome cuidado para a sua vida não ser destruída, porque ela será. Não brinque com coisas que você não tenha controle. Aqui são todos homens. Não brinque com aquilo que é extremamente perigoso para a gente. Se tiver oportunidade, corra. Mas talvez você está aqui essa noite e você já esteja envolvido e ninguém sabe, só você, mas Deus sabe. Eu quero te dizer mais uma noite que o teu pecado, ele vai te encontrar. Ele vai te encontrar. Guarda isso no teu coração. Tema o Senhor, porque Ele faz para nos corrigir. Ele faz isso para tratar da nossa vida. Então a segunda lição de José: não brinque com o pecado. E olha o que acontece. José sai correndo. O que a mulher faz? Ela volta para casa, sai gritando para todo mundo e diz: olha, José tentou me agarrar. Ele tentou me estuprar. E aí espera o seu marido chegar. Quando o seu marido chega, ela chega para ele e diz: olha, sabe aquele servo aquele escravo que você colocou aqui? Então, ele tentou me estuprar. A culpa é sua, viu? A culpa é sua. E aí o que Potifar faz? Ele fica enfurecido. Ele manda prender José. E José agora é preso e vai para a cadeia. E os propósitos de Deus. Eu estou só me lembrando de uma passagem aqui, porque isso aqui me marcou muito, essa passagem, quando a Bíblia ela é clara e ela diz que passando essas coisas, quando as coisas ficaram boas. Toma cuidado quando as coisas estiverem boas na sua vida, para você não baixar a guarda. Se a gente lembrar o que aconteceu com Davi, a desgraça de Davi, sabe qual foi? Quando as coisas estavam boas. Foi quando Davi não quis ir para a guerra, não precisava mais guerrear, vou ficar no palácio. Davi estava lá passeando, estou de boa, de chinela havaianas, ele olha para a janela, vê Batseba tomando um banho, gosta dela, traz ela, dorme com ela, Batseba engravida. E como é que eu falo agora para o seu marido? Porque o seu marido dela estava na guerra. O marido dela estava guerreando aonde Davi deveria estar, mas ele estava no momento bom. O momento do ócio é o momento que a gente precisa ficar ainda mais alerta. Toma cuidado com o teu coração. O restante da vida de Davi, do que aconteceu, a desgraça que foi na vida de Davi, foi que Davi assassinou o marido daquela mulher. O filho daquela gravidez morreu. O sangue nunca se apartou da casa de Davi. A desgraça foi completa, e nós sabemos até hoje que o homem segundo o coração de Deus foi o homem que adulterou com Batseba e fez todo esse estrago na sua casa. Davi simplesmente com aquele momento do ócio, ele acabou com a vida de Batseba, com a família de Batseba. Ele acabou com a sua família. Ele teve Absalão morto, ele teve um outro filho morto, ele teve a sua filha estuprada pelo próprio irmão. Ele teve a sua vergonha em público pelo seu filho com todas as mulheres e a briga pelo seu reino. Então cuidado com o ócio, cuidado com o nível de intimidade que você tem com as mulheres, cuidado com os grupos que você tem de WhatsApp. Às vezes a gente acha que é bacana, a gente é o queridão, somos não. As brechas que nós deixamos para que coisas entrem na nossa casa e arrebentem a nossa casa, são nas coisas pequenas, quando as coisas estão bem. Então a segunda lição: não brinque com o pecado. E agora José está onde? Na cadeia, está preso. E agora diz que José chega na cadeia e Deus abençoa aonde José está. E Deus começa agora a abençoar a vida de José, e José administra agora a cadeia toda. E agora Deus é tão bondoso para com José, que até na cadeia José dá fruto. Isso nos diz que
independente da circunstância, nós devemos fazer o nosso melhor. Nós precisamos manter os nossos valores, os nossos princípios, independente se é na cadeia, independente se é na casa do nosso pai, independente se é uma nova empresa, se é um novo emprego, que é José na casa de Potifar. E diz que certo dia José estava andando e havia sido preso 2 homens, servos de Faraó, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Eles aprontaram alguma coisa e eles estavam presos. E diz que certo dia José está passando e ele olha para o semblante daqueles 2 e ele fala assim: por que vocês estão tristes? E aí o copeiro-chefe diz: olha, eu tive um sonho e me incomodou. Estou incomodado com o sonho que eu tive. E aí José falou assim: olha, conta para mim o sonho que Deus vai te revelar. E aí aquele homem conta o sonho, falou assim: olha, eu sonhei que daqui 3 dias eu vou estar servindo, eu tinha uvas. E aí José disse para ele, falou assim: olha, daqui 3 dias você estará de volta ao seu posto. Daqui 3 dias você estará servindo a Faraó novamente, servindo nas mãos de Faraó. Mas tem um detalhe que eu queria aproveitar. Quando você estiver lá, lembra-te de mim. Eu estou aqui injustamente. Eu estou aqui, eu perdi minha casa, fui injuriado, fui preso agora por tentativa de estupro. Eu não fiz nada de errado, tenho sido fiel todos os dias da minha vida. Mas quando você estiver com Faraó, fala para ele, conta da minha situação. José nunca ficou confortável onde ele estava, mas sempre manteve firme os seus propósitos, independente disso. E aí o outro amigo, o padeiro-chefe, ele falou assim: opa, eu gostei desse sonho, hein? Eu também tive um sonho, também não dormi bem não. Você não tem um sonho para me contar? Eu falei assim: tenho, vou te falar. Daqui 3 dias você vai ser enforcado. Já pensou que drama? Alguém chega para você e diz: viu, eu tive um sonho, rapaz, tive um sonho, tá estranho aqui comigo. Eu falei assim: então, deixa eu te revelar aqui. Daqui 3 dias você morre, tá? E foi essa a revelação. E eu fico imaginando, sabe, quando vai as sensações daqueles 2 homens. É que o primeiro, o copeiro-chefe, que passado o primeiro dia, segundo, terceiro dia, e vem o carcereiro com aquela chave balançando, e ele fica ouvindo, fala assim: oh, que bênção, vou ser solto, vou estar lá de novo. Agora eu fico imaginando à noite, aquele padeiro-chefe: será que esse maluco está falando a verdade? Se ele já dormiu mal naquele sono, quando ele teve o sonho, você imagina na noite que daria o prazo. E aí daqui a pouco está chegando aquele mesmo carcereiro, com aquele barulho de chave, e o tira para fora. E aí um se é reconstituído ao posto, e o outro realmente é enforcado e morre. E aí tem um detalhe. José pediu para o copeiro-chefe: não se esqueça de mim. Quando ele chegou para Faraó, ele se esqueceu. Por 2 anos, ele se esqueceu do pedido de José. E aí José talvez tenha descoberto naquele momento que no fundo do poço tem alçapão. Às vezes a gente chega, eu não sei se você já teve essa oportunidade, mas eu sim. Parece que quando você fala assim: gente, agora acabou. Aí você consegue descobrir que o negócio ainda consegue ser mais fundo ainda do fundo que você chegou. Vamos recapitular aqui. José estava com seu pai, estava tudo bem. Foi tirado do seu irmão Benjamim. Eu fico imaginando as noites de José naquela cadeia, ele se lembrando do abraço do pai, ele se lembrando de Benjamim. Cadê Benjamim, meu irmão? Que saudade da minha casa, que saudade do meu irmãozinho. E agora ele vai para Potifar. Quando as coisas começam a melhorar, aparece aquela louca querendo destruir a vida dele. Ele é preso e agora ele está numa cadeia. E agora ele
encontra dois amigos, ou duas pessoas que ele ajuda e fala assim: olha, quando você estiver lá, me ajuda, conta para Faraó. Mas a providência de Deus é algo que a gente não compreende. 2 anos, aquele copeiro-chefe esqueceu de falar para Faraó de José, mas ele estava bem. Talvez, se ele tivesse lembrado no primeiro dia, eu vi uma ilustração sobre isso, talvez José estaria fazendo teria algum cargo lá com o Faraó, algum cargo simples. Mas passou 2 anos, Deus estava preparando um lugar para José. Às vezes, meus irmãos, nós passamos por dificuldades, uma paulada atrás da outra. Às vezes a gente não pode contar agora com os amigos, a gente não pode contar com os irmãos, a gente não pode contar com as pessoas de casa, a gente não pode contar com as conquistas, a gente não pode contar absolutamente com ninguém. E a terceira lição que a gente aprende é que, embora estejamos sozinhos, Deus não nos abandona. Deus não nos abandona. E olha o que começa a acontecer, como é a providência de Deus. Agora diz que o Faraó não dorme à noite. José está onde? Numa cadeia. O Faraó está lá no palácio, numa cama confortável. José está num buraco escuro, talvez sem nenhum colchão. E agora Faraó começa a não dormir, e Faraó se irrita. E diz que Faraó chama todo mundo e falou assim: o negócio é o seguinte, alguém me revela o que é que está acontecendo com esse sonho, que isso me incomoda. E aí o copeiro-chefe se lembra de José e diz assim: olha, lembra que eu estava preso, que eu aprontei? Eu estava lá na cadeia? Então, tinha um rapaz lá, que exatamente o que ele revelou do meu sonho aconteceu. E eu fui restituído à minha posição. E o padeiro-chefe, ele foi morto, exatamente como ele disse. E Faraó diz: vai lá e traz José para cá. Sabe quanto tempo isso durou? José, quando estava na sua casa, ele tinha 17 anos. E agora o Faraó manda chamar José 13 anos depois. 13 anos longe de sua família. 13 anos o seu pai dado que José estava como morto. 13 anos que seu irmão Benjamim talvez nem se lembrasse dele direito, o pequeno Benjamim. Mas agora o Faraó fala assim: vai lá e manda esse rapaz, dá um banho nele, faz a barba dele, corta a unha, põe uma roupa e traz para cá, eu quero saber dele. E ele encontra José e diz: eu tive um sonho assim. E José diz para ele, fala assim: olha, Deus vai te revelar esse sonho. Você vai ter 7 anos de muita bonança, mas você vai ter 7 anos de extrema fome. Então, o que Deus está me revelando para você é: administra bem enquanto você tem as coisas no tempo bom. Porque o sonho que você teve das vacas magras comendo as vacas gordas é que as vacas magras não engordavam. É que a fome vai ser tamanha que, se você não administrar bem enquanto você está em fartura, vai faltar comida. E agora Faraó olha para aquele homem íntegro, que não abandonou a sua fé, independente das circunstâncias. Ele disse, e é o testemunho de José, e Faraó disse para aqueles homens: onde é que a gente vai encontrar um homem tão ajuizado dessa forma? Você vai administrar para a gente, você vai ser o segundo, depois de mim é você que manda, você manda aqui em tudo. E agora José é elevado por Deus a ser o maior do Egito, depois de Faraó. E passam-se 7 anos de bonança, e José administrando muito bem, Deus abençoando e dando aquela fartura dos 7 anos, e começa a vir aquele tempo de fome. No 2º ano de fome, agora a coisa aperta lá para a casa de Jacó. Jacó chega a tal ponto que é interessante que daqueles 10 irmãos maldosos, Jacó chega uma hora, está todo mundo parado, passando fome em casa. Ele chega para aqueles homens e fala assim: escuta, vocês estão procrastinando por quê? Vão atrás de comida. Vocês pegam as coisas aqui e vão lá no Egito, traz comida para cá. E agora esses homens, então, aí sim tem um despertar. Precisa de um homem velho, falar para 10 marmanjos para ir atrás de comida. E eles vão para o Egito. Chega lá no Egito,
e eu vou tentar abreviar aqui a história. Eles chegam no Egito e José os encontra, e eles não reconhecem José. E José fala assim, e agora começa a se cumprir a palavra, o sonho de José quando ele tinha lá os seus 17 anos, que os seus irmãos se dobrariam diante dele. Agora eles chegam lá e José é o maior sobre todos. E eu vou encurtar aqui, e José agora se revela a seus irmãos. E os seus irmãos se assustam. Agora ele fala assim, olha, estamos mortos, porque o nosso irmão, de tudo que a gente fez, lembra lá atrás, vamos fazer as contas, José tinha 17, 13 anos de sofrimento, 7 anos de fartura, 2 anos de fome, 22 anos. Estou nem fazendo brincadeira de 13 e 22 não, tá? Mas é a conta mesmo, essa é a conta aqui. 22 anos se passou. E agora, a quarta lição que José nos ensina é: não guarde mágoas, não guarde rancor. José encontra os seus irmãos e os abraça. José chora, abraça os seus irmãos. Eu sei que às vezes a vida é muito difícil para a gente. Muitas pessoas nos pisoteiam, muitas pessoas nos magoam. Eu não sei a sua história de vida, eu não sei se o quanto isso pode te chamar a tua atenção, mas a quarta lição que José nos ensina é: não guarde mágoas, não guarde rancor. Tem um pastor que ele diz, eu vou até compartilhar aqui com vocês, que ele diz assim: a mágoa é um veneno mortal. Guardar mágoa é como tomar um copo de veneno pensando que o outro é que vai morrer. A mágoa é autodestruição. Quem guarda mágoa vive prisioneiro na masmorra do ressentimento. Não tem paz. Vive perturbado. Quem guarda mágoa vive no cabresto. É dominado pela pessoa desafeta. Chega em casa cansado para tirar uma soneca e a pessoa torna-se o seu pesadelo. Assenta-se à mesa para uma refeição e a pessoa tira o seu apetite. Sai de férias com a família e a pessoa pega carona e estraga as férias. A única maneira de viver livre da mágoa é perdoar. O perdão cura, restaura e liberta. O perdão é a asepsia da alma, a alforria da mente e faxina do coração. Reverendo Hernandes Dias Lopes. Então, a quarta lição, caros amigos, é: não guarde ressentimento. Se você quer viver em paz, não leve as mágoas. A vida é dura muitas vezes com a gente, sim. Pessoas nos machucam, pessoas que nós temos expectativas, e o interessante é que as pessoas que mais nos machucam são as pessoas mais próximas, porque delas a gente espera mais ajuda e muitas vezes elas falham, e aliás, nós também. Talvez você não tenha parado para pensar o quantas pessoas nós temos magoado. E para encerrar, José se revela para os seus irmãos, e José faz uma coisa muito interessante. José fala para os seus irmãos, e a quinta lição é: cuida da sua família. José olha para os seus irmãos, se reconcilia com seus irmãos, ele fala: manda buscar meu pai, traz meu pai, eu quero restaurar a minha casa. Deus vai restaurar a minha casa. Se você quer restaurar a sua casa, vai atrás da sua família. Às vezes a gente fica tão longe de pessoas que nós amamos, mas se você tiver a oportunidade, cuide deles. Não guarde ressentimento. Traga o seu pai para próximo, cuida dele. E José não só cuidou de seu pai, como após a morte do seu pai, o medo dos seus irmãos, agora ele nos mata. José chora e cuida deles até o final. E José cuida da sua família. Então, recapitulando as 5 coisas: seja íntegro, mantenha seus princípios e valores, mantenha o seu propósito, não brinque com o pecado. Se você se sentir sozinho,
Saiba que Deus está contigo. Deus não te abandona. Deus não nos abandona. Não guarde mágoas. E por fim, cuida da sua casa. Cuida da sua família. Se é para buscar o seu pai, vai buscar o seu pai. Se é para buscar os seus, às vezes você tem que buscar a sua esposa. Talvez você está tão perto, mas tão longe, perdendo a sua casa. Que Deus conforte os nossos corações, que o Espírito Santo fale as nossas vidas e revele a sua vontade. Quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, de poder compartilhar um pouco daquilo que eu tenho aprendido e tenho sido apertado por Deus para trabalhar algumas verdades na minha vida. E é muito difícil quando a gente é confrontado por Deus e Deus nos confronta. Mas graças a Deus por isso, porque é prova do amor que Ele tem sobre nós. Quando Deus nos aperta, quando Deus nos busca, quando Deus nos coloca no fundo de uma prisão para mostrar a grande obra que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Vou fazer a oração mais uma vez, depois eu vou passar para o Bruno. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui essa noite, de compartilhar um pouco da Tua palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que possamos meditar nelas e que haja transformação, ó Pai. Se tiver alguém aqui, Senhor, que tem brincado com o pecado, que o Teu Espírito o incomode e revele que o seu pecado, ele vai ser encontrado. Se tiver alguém aqui, Senhor, com mágoa no seu coração, que haja perdão. Se tiver alguém aqui, Senhor, se sentindo sozinho, que o Senhor o conforte e lhe dê força. E se tiver alguém aqui essa noite, Senhor, que esteja distante dos da sua família, por vários motivos, que o Senhor restaure a sua casa, que o Senhor restaure a sua família, que o Senhor restaure o seu relacionamento, Pai. No nome de Jesus. Amém.